Vá verificar o buffet, Florença. É para isso que você serve hoje acabada desse jeito. Eu construí aquele império com ele, mas ele me chamou de degrau. Ele vê uma ruína. Eu vejo uma rainha sem coroa. Case-se comigo, e eu te mostro como os homens do Oriente tratam rainhas. Eu tinha 10 minutos para decidir: ser a vítima ou ser o terremoto. O zumbido no salão de festas do Hotel Fasano não era apenas conversa fiada e tintilar de taças de cristal. Para Florença, soava como o ruído estático de uma televisão fora do ar, constante e irritante, pressionando suas têmporas. Ela ajustou a alça do vestido de seda esmeralda, um sorriso treinado colado ao rosto como uma máscara de porcelana prestes a rachar. Era o aniversário de 10 anos da Holding G&M, o império que Gabriel construíra. Ou melhor, o império que eles construíram, embora o mundo parecesse ter esquecido a parte dela na equação. Florença circulava entre os convidados, equilibrando-se em saltos agulha, que pareciam perfurar seus calcanhares a cada passo. Ela cumprimentava investidores, lembrava o nome das esposas dos sócios e elogiava escolhas de gravatas, desempenhando com perfeição o papel de anfitriã impecável. Seus olhos, contudo, buscavam Gabriel incessantemente. Ele estava no centro do salão, sob o lustre principal, cercado por um grupo de jovens empreendedores e modelos deslumbrantes que riam alto demais de piadas que certamente não eram tão engraçadas assim. Ao se aproximar, sentiu o campo de força de rejeição que ele emanava. Gabriel, com seu smoking italiano cortado sob medida e o charme predatório que um dia a fizera se apaixonar, nem sequer virou o rosto quando ela tocou levemente seu braço. Gabriel, o diretor da filial de Tóquio, está perguntando sobre o brinde. Ela sussurrou discreta, inclinando-se para o ouvido dele. Ele não a olhou. Manteve os olhos fixos em uma loira alta à sua frente, uma influenciadora digital que cobria o evento, enquanto levava o copo de uísque aos lábios. Com um movimento sutil de ombro, ele se desvencilhou do toque da esposa, como se espantasse um inseto incômodo. Depois, Florença, não vê que estou trabalhando? A voz dele era baixa, mas o tom carregava um desprezo gélido que fez o estômago dela revirar. Vá verificar se o buffet está servindo o caviar corretamente. É para isso que você serve hoje. Deixe as conversas de negócios para quem tem cérebro para elas. O riso contido da influenciadora foi o golpe final. Florença sentiu o sangue drenar de seu rosto, o calor da humilhação subindo pelo pescoço. Ela recuou um passo, trêmula, enquanto Gabriel voltava a sorrir para o círculo de admiradores, apagando a existência dela com uma facilidade aterrorizante. Ela não era sua sócia, nem sua esposa amada. Naquela noite, ficara claro que ela se tornara um acessório velho e fora de moda, destoando da nova fase brilhante que ele projetava. Sabe aquela sensação de ser descartada? De ouvir na voz de quem você ama que você não serve mais. Florença está sentindo isso agora, e talvez você já tenha sentido também. Me conta, de que canto do mundo você está acompanhando essa história? Tá chovendo? Tá sol? Deixa nos comentários de onde você é e como tá o dia aí. Adoro saber quem está aqui comigo nessa. E olha, se o peito apertou com essa cena, deixa o like. Porque ela vai provar que ser subestimada foi o maior erro que Gabriel cometeu. O terraço estava deserto e mal iluminado. Um refúgio de sombras longe do brilho artificial do salão. Sufocada, Florença girou nos calcanhares e caminhou o mais rápido que a dignidade permitia, em direção às portas de vidro que levavam ao terraço lateral. Precisava de ar. Precisava que o frio da noite estancasse as lágrimas que ameaçavam borrar a maquiagem perfeita que levara 2 horas para aplicar. O terraço estava deserto e mal iluminado, um refúgio de sombras longe do brilho artificial do salão. Ela agarrou o parapeito de pedra, os nós dos dedos brancos pela força, e inspirou o ar gelado da noite paulistana. A cidade pulsava lá embaixo, alheia à sua dor. Como cheguei a esse ponto? Perguntou-se. Havia abandonado sua carreira em finanças para apoiar o sonho dele, revisara contratos nas madrugadas, suportara os anos de vacas magras. Agora que o topo fora alcançado, ela fora descartada no acampamento base.
O som de uma porta se abrindo a fez congelar. Vozes masculinas. Florença instintivamente recuou para a sombra de uma coluna larga coberta de era, orando para que não a vissem. Era Gabriel. Não seja dramático, Marcos. Está tudo sob controle. A voz do marido soava impaciente, arrastada pelo álcool e pela arrogância. A fusão com os árabes vai sair. E a Florença? Perguntou a outra voz, que ela reconheceu como o advogado pessoal da família. Se ela pedir auditoria durante o divórcio, vai ver que você desviou capital para a nova holding. Florença prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no terraço. Gabriel riu, um som seco e cruel. Florença não vai pedir nada, porque ela não vai saber o que a atingiu. Ela está acabada, Marcos. Olhe para ela. Uma sombra patética. Assim que eu assinar o contrato com o Sheikh Layel na próxima semana, eu entro com o pedido. Vou oferecer uma pensão medíocre e a casa de campo. Ela está tão desesperada por um pingo de atenção que vai aceitar qualquer migalha para não ser divorciada. Ela é fraca. Sempre foi. O som de um isqueiro acendendo pontuou a sentença. Eu construí isso, Marcos. Ela foi apenas degrau. E ninguém carrega o degrau para o topo da montanha. Os passos se afastaram, a porta de vidro deslizou novamente, abafando as risadas. Florença permaneceu na escuridão, paralisada. A dor aguda da traição fora substituída por um vazio frio e absoluto. Não era apenas desamor, era um plano. Ele a estava roubando. Ele a estava descartando como lixo. Ele vê uma ruína. A voz grave, com um sotaque carregado e aveludado, surgiu das sombras mais profundas do terraço, à sua direita. Florença sobressaltou-se, levando a mão ao peito. Um homem estava encostado na mureta, onde a luz da lua mal tocava. A silhueta era imponente, alta, vestida com um terno escuro que parecia absorver a pouca luminosidade ao redor. O homem deu um passo à frente. O rosto era anguloso, marcado por uma barba aparada com precisão milimétrica e olhos tão escuros que pareciam ler a alma dela sem pedir permissão. Sheikh Layel Al Maktoum, o investidor bilionário que Gabriel passara os últimos meses tentando cortejar desesperadamente. Ele segurava um charuto apagado entre os dedos longos e a observava não com pena, mas com uma curiosidade clínica. Você ouviu? Florença sussurrou, a voz falhando. A vergonha deveria tê-la feito correr, mas havia algo na postura daquele homem que a ancorava no chão. Ouviu um homem medíocre subestimar o ativo mais valioso que ele possui. Layel respondeu, aproximando-se devagar. Ele não ofereceu um lenço, não fez menção de consolá-la. Em vez disso, parou a 1 metro de distância, invadindo seu espaço pessoal com uma aura de poder que fazia o ar vibrar. Gabriel acha que você é o passado, senhora Florença. Ele está cego pela própria vaidade. Ele vai me destruir. Ela deixou escapar a fragilidade do momento rompendo sua barreira. Ele tem os advogados, o dinheiro, a empresa. Eu não tenho nada. Você tem a verdade. E tem a raiva, Layel disse, a voz baixando para um tom conspiratório e perigoso. Eu vi como você corrigiu os balancetes dele na reunião preliminar mês passado, quando ele nem sabia os números. Eu vi quem realmente estrutura aquela empresa. Gabriel é a fachada. Você é o alicerce. Florença piscou, surpresa por ter sido notada por alguém que ela julgava inalcançável. O que você quer? Eu não faço negócios com amadores ou tolos, e seu marido é ambos. Layel olhou para o salão iluminado através do vidro, onde Gabriel brindava. Eu não vou assinar com ele, mas tenho uma proposta para você. Para mim? Eu acabei de ser demitida do meu casamento e da minha vida. Layel sorriu, um curvar de lábios que não prometia gentileza, mas sim justiça. Exatamente. Você está livre. Ele vê uma ruína, Florença. Eu vejo uma rainha sem coroa. Mas coroas não são dadas, são conquistadas com sangue e estratégia. Ele checou o relógio de ouro no pulso, um gesto rápido e decisivo. Meu carro estará na saída de serviço em 10 minutos. Uma limousine preta blindada. Se você entrar naquele carro, você some. O mundo vai achar que você quebrou, que fugiu de vergonha. Deixe que pensem isso.
Deixe Gabriel celebrar. Daqui a 1 ano eu lhe devolvo o império dele em uma bandeja de prata, e você poderá esmagá-lo com o mesmo salto que está usando agora. Florença olhou para o estranho, procurando algum sinal de loucura ou engano. Só encontrou uma determinação feroz. E se eu não for? Então volte para lá. Ele apontou para a porta de vidro com o queixo. Sorria, aceite as migalhas, pegue a casa de campo e seja a vítima que ele descreveu. A escolha é sua. Ser o degrau ou ser o terremoto. Sem esperar resposta, Leyel deu as costas e desapareceu na escuridão lateral do terraço, como se fosse feito de fumaça. Florença ficou sozinha novamente. O vento despenteou seu cabelo impecável. Dentro do salão, a banda começou a tocar uma música triunfal. Era a hora do discurso. Ser o degrau ou ser o terremoto? Ela limpou o rosto com as costas das mãos, borrando o rímel de propósito. Não havia mais necessidade de perfeição. A perfeição era uma jaula. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar frio, e sentiu algo endurecer dentro de si. Uma camada de gelo cobrindo a ferida aberta. Florença empurrou as portas de vidro e entrou no salão. O choque térmico foi imediato. O barulho, as luzes. Gabriel estava no palco improvisado, segurando o microfone, o rosto corado de uísque e triunfo. Ele viu Florença entrar. Por um segundo, um brilho de irritação cruzou o olhar dele. Mas ele o mascarou com um sorriso falso, estendendo a mão para ela como um mestre chama um cão treinado. E aqui está ela, minha esposa Florença. Ele anunciou ao microfone, a voz amplificada ecoando pelas caixas de som. Venha, querida, junte-se a nós para o brinde. Por trás de um grande homem, não é? Risos educados da plateia. Florença caminhou pelo corredor formado pelos convidados. Ela não olhou para ninguém. Seus olhos estavam fixos em Gabriel. Ela não sorria. Sua expressão era ilegível, vazia de emoção, o que fez o sorriso de Gabriel vacilar ligeiramente à medida que ela subia os degraus do palco. Ela parou ao lado dele. Gabriel tentou passar o braço pela cintura dela, mas ela se esquivou com um movimento fluido e pegou o microfone da mão dele. A surpresa dele foi tão genuína que ele não reagiu a tempo de impedi-la. O salão ficou em silêncio. Todos esperavam o discurso de gratidão, o elogio ao marido genial. Florença olhou para a multidão. Viu os rostos das pessoas que a ignoraram a noite toda. Viu Marcos, o advogado, pálido no canto. E então olhou para Gabriel. Pela primeira vez em anos, ela o viu de verdade. Pequeno, inseguro e patético. Eu renuncio. A voz dela saiu firme, límpida, cortando o ar condicionado gelado. Gabriel franziu a testa, sussurrando entre dentes. O que você está fazendo? Ficou louca? Devolva o microfone. Florença o ignorou. Ela sustentou o olhar dele, deixando que o microfone captasse cada sílaba. Eu renuncio ao meu assento no conselho, renuncio ao meu papel nesta farsa e renuncio a este casamento. Um suspiro coletivo varreu o salão. O som de uma taça caindo e estilhaçando no chão foi o único ruído que se seguiu. Aproveite o topo, Gabriel, ela disse, a voz descendo uma oitava, íntima e letal, mas amplificada para que todos ouvissem. A vista é linda antes da queda. Com um baque surdo, ela soltou o microfone no chão do palco. O feedback agudo do som fez alguns convidados taparem os ouvidos. Sem olhar para trás, sem esperar a reação, sem verificar se Gabriel tentaria segurá-la, Florença desceu as escadas. A multidão se abriu como o mar vermelho. Ninguém ousou tocá-la. Ela caminhou com a cabeça erguida, mas por dentro estava desmoronando. A adrenalina era a única coisa que mantinha seus joelhos firmes. Ela atravessou o saguão, ignorando os recepcionistas atônitos, e seguiu direto para os corredores de serviço, longe dos olhares curiosos, longe dos flashes que começavam a estourar lá dentro. Ao empurrar a pesada porta de metal da saída dos fundos, a noite a recebeu. A rua lateral estava quieta, cheirando a asfalto úmido e lixo urbano. Suas pernas finalmente cederam, e ela teve que se apoiar na parede de tijolos, o corpo tremendo violentamente. O que ela tinha feito? Tinha queimado todas as pontes,
Não tinha casa para voltar, nem cartões de crédito que não fossem cancelados na manhã seguinte. Um par de faróis se acendeu na escuridão, cegando-a momentaneamente. Um carro preto, longo e imponente, estava parado junto ao meio-fio, com o motor ronronando tão suavemente que parecia um animal à espreita. A porta traseira se abriu por dentro. O interior era escuro, convidativo, um abismo de veludo. Florença olhou para trás para a porta do hotel. Podia ouvir a confusão abafada lá dentro. Podia imaginar Gabriel gritando, tentando controlar a narrativa, chamando-a de louca. Se ela ficasse, seria a louca. Seria a ex-esposa instável. Ela olhou para o carro. Lyle não apareceu na porta. Ele não precisava. O convite era o silêncio. Florença soltou o ar que prendia nos pulmões. Arrancou os sapatos de salto alto e os deixou ali, na calçada suja, como relíquias de uma vida que não lhe pertencia mais. Descalça, sentindo o frio do cimento, ela caminhou até o veículo. Entrou na limusine. A porta se fechou com um som sólido, hermético, isolando o mundo exterior. O cheiro de couro e madeira de sândalo preencheu seus sentidos. Lyle estava sentado na penumbra do outro lado, servindo uma dose de água com gás. Ele não sorriu, apenas assentiu levemente com a cabeça, um gesto de respeito entre generais antes de uma batalha. Para o aeroporto, ele ordenou ao motorista pelo intercomunicador. O vidro escuro de separação subiu. O carro deslizou para a noite, levando Florença para longe da única vida que ela conhecia, em direção a um futuro que ela ainda não conseguia ver, mas que pela primeira vez seria desenhado por suas próprias mãos. Para o mundo, Florença havia desaparecido. A vingança, porém, acabara de nascer. O couro do banco da limusine ainda estava quente sob as coxas de Florença quando o veículo parou, não em frente a um terminal de embarque, mas diretamente na pista de decolagem. O mundo lá fora era um borrão de luzes de sinalização e o cheiro forte de querosene queimado, mas dentro daquela cápsula blindada, o silêncio era absoluto. Lyle não abriu a porta para ela dessa vez. Um guarda-costas o fez. O vento noturno bagunçou o cabelo que ela passara horas arrumando para a festa de Gabriel. A festa que agora parecia ter acontecido em outra vida, em outro século. Diante dela, um jato executivo prateado, elegante como uma lâmina, aguardava com a escada baixada. Não houve alfândega, não houve passaportes. A riqueza de Lyle não apenas comprava coisas, ela comprava a inexistência de burocracia. Ela subiu os degraus sentindo as pernas pesadas, esperando a cada passo que sirenes tocassem, que Gabriel aparecesse correndo, gritando que ela era propriedade dele. Mas a noite permaneceu indiferente. Dentro da cabine, o luxo era sóbrio, tons de creme e madeira escura. Lyle indicou uma poltrona de couro giratória e sentou-se à frente dela, cruzando as pernas com uma naturalidade irritante. Enquanto as turbinas começavam a uivar, pressionando o corpo de Florença contra o assento, a realidade do que ela acabara de fazer desabou sobre seus ombros. Ela estava num avião com um homem que conhecia apenas de manchetes de revistas de negócios e sussurros em coquetéis. Quando o aviso de cintos se apagou, o silêncio entre eles tornou-se uma entidade física. Florença precisava quebrá-lo antes que o pânico a sufocasse. Qual é o preço? A voz dela saiu rouca, despida da polidez social que ela treinara por anos. Lyle girou o copo de cristal na mão, observando o líquido âmbar. Ele a encarou, e pela primeira vez, Florença notou que os olhos dele não eram apenas escuros, eram de um castanho profundo, quase preto, e não demonstravam qualquer desejo carnal. Havia apenas cálculo. Você acha que eu a trouxe aqui para ser uma amante, Florença? Ele tomou um gole, sem desviar o olhar. Gabriel a condicionou a acreditar que seu único valor está entre os lençóis ou pendurada no braço dele, como um ornamento brilhante. Isso é um erro de avaliação de ativos. Florença endireitou a postura, o orgulho ferido servindo como âncora. Então por quê? Você não é conhecido por sua caridade. Eu sou um homem de negócios, e estou prestes a iniciar uma guerra. Lyle colocou o copo na mesa lateral, inclinando-se para a frente. A atmosfera mudou,
tornou-se densa, carregada de perigo. Quero expandir minha holding para o Ocidente. A empresa do seu marido é o portão de entrada, mas Gabriel é xenófobo e estúpido. Ele jamais venderia para mim. Ele prefere queimar a empresa a vê-la nas mãos de um árabe. Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar. Eu preciso de alguém que conheça os esqueletos no armário dele. Alguém com um rosto ocidental, mas com lealdade a mim. Alguém que o mundo subestime até que seja tarde demais. Eu não resgatei uma donzela, Florença. Eu recrutei uma espiã. Florença sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado da cabine. Não era piedade, era uma transação. E, estranhamente, isso a acalmou. Piedade é volátil, negócios são sólidos. E o que eu ganho com isso? Ela perguntou a voz mais firme. Além de uma carona para longe dele. O império dele, respondeu Lael, simples e direto. Nós vamos destruir a reputação dele, desvalorizar as ações, e então vamos comprar tudo por centavos. Quando a poeira baixar, você será a CEO. E eu serei o dono majoritário silencioso. Mas para isso funcionar, Florença tem que morrer. Pelo menos a Florença que existia até hoje. O avião cortava o céu em direção ao Oriente. Florença olhou para o reflexo de seu próprio rosto na janela escura. A mulher assustada que entrou naquele carro estava desaparecendo. Se ela aceitasse, não haveria volta. Eu aceito, ela sussurrou. Lael assentiu, voltando a recostar-se. Durma. O treinamento começa amanhã. Dubai a recebeu como um forno de ouro e vidro. O calor na pista de pouso era uma bofetada física, mas ela mal teve tempo de senti-lo antes de ser conduzida para outro carro e então para um elevador privativo que subiu 80 andares em segundos. A cobertura de Lael era um palácio suspenso nas nuvens, uma mistura de modernidade fria e tradição opulenta. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade futurista, uma miragem de ambição erguida sobre a areia. Mas Florença logo percebeu a natureza de sua nova residência. Era uma gaiola. Durante a primeira semana, ela não viu a rua. Tudo o que precisava era trazido a ela. Comida, roupas, tecnologia. Seu celular antigo fora destruído no triturador do avião. Lael lhe dera um novo aparelho criptografado com acesso restrito. A única conexão com sua antiga vida eram as telas de televisão. No terceiro dia, a notícia estourou. Florença estava sentada na vasta sala de estar, cercada por relatórios financeiros que Lael ordenara que ela memorizasse, quando a imagem de Gabriel apareceu na CNN Internacional. Ele parecia abatido, a gravata frouxa, uma atuação perfeita de marido preocupado. Minha esposa tem lutado contra problemas de saúde mental há anos, dizia Gabriel para as câmeras, com os olhos úmidos. Ela teve um surto na noite da festa. Estamos fazendo o possível para localizá-la e garantir que ela receba a ajuda de que precisa. Peço privacidade neste momento difícil. Florença sentiu o sangue ferver nas veias. Ele estava reescrevendo a história. Ele a estava pintando como louca para invalidar qualquer coisa que ela pudesse dizer no futuro. A taça de água com gás em sua mão tremeu, a água transbordando. Ele é bom. A voz de Lael veio da entrada da sala. Ele tinha acabado de chegar, vestido com um terno impecável, trazendo consigo o cheiro de especiarias e poder. Ele acabou de neutralizar sua credibilidade. Se você aparecer agora gritando a verdade, ninguém vai acreditar. Dirão que é paranoia. Florença levantou-se jogando o tablet no sofá. Eu quero matá-lo. Eu quero que ele sofra. Raiva é combustível, mas é um combustível sujo. Lael caminhou até a mesa, onde os documentos estavam espalhados. Ele pegou um relatório que Florença havia anotado com caneta vermelha. Queima rápido e cega o motorista. Use a frieza. O que você encontrou nos balanços de 2019? Florença piscou, forçada a mudar a chave mentalmente. Ela respirou fundo, empurrando a imagem de Gabriel para um compartimento escuro em sua mente. Uma discrepância na subsidiária de logística, 3 milhões desviados para contas offshore que não constam na declaração oficial. Lael ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso curvando o canto de seus lábios. Foi a primeira vez que ela o viu demonstrar algo próximo de aprovação genuína. Você encontrou em 2 dias
o que meus auditores levaram 3 semanas para suspeitar. Talvez Gabriel tenha subestimado você mais do que eu pensava. Eu assinava os cheques da casa, Lyle. Eu sei quanto custa o estilo de vida dele. A matemática nunca fechava com o salário declarado. Lyle a observou por um longo momento, como se estivesse vendo uma nova peça no tabuleiro de xadrez se revelar uma rainha. Ótimo. Agora vamos mudar a embalagem. Se você vai ser minha esposa, precisa parecer alguém capaz de derrubar um rei, não a esposa troféu que fugiu chorando. A transformação não foi um dia de spa, foi uma desconstrução. Uma equipe de estilistas e consultores de imagem invadiu a cobertura na manhã seguinte. Não houve perguntas sobre o que ela gostava. O objetivo era estratégico. As roupas florais e os tons pastéis que Gabriel adorava, porque a faziam parecer inofensiva e doce, foram descartados. Em seu lugar, entraram cortes arquitetônicos, alfaiataria precisa, cores sólidas: preto, branco, azul meia-noite, carmesim. O cabeleireiro, um francês de poucas palavras, segurou as longas madeixas loiras que Florença mantinha, porque Gabriel dizia que mulheres de cabelo curto parecem homens. Corte, ela ordenou, olhando para o próprio reflexo. Corte tudo o que me prende a ele. A tesoura cantou. O cabelo caiu no chão de mármore. Quando terminou, um corte bob, assimétrico e afiado, emoldurava seu rosto, destacando a linha do maxilar e dando a seus olhos uma intensidade predatória. Ela não parecia mais doce, parecia perigosa. Lyle entrou na sala no momento em que ela terminava de abotoar um blazer estruturado branco. Ele parou. O silêncio dele não foi de indiferença dessa vez. Seus olhos percorreram a figura dela, da postura ereta aos sapatos de salto-agulha que pareciam armas perfurantes. A senhora Florença desapareceu, murmurou ele, aproximando-se. Prazer em conhecê-la. Ainda não sou sua esposa, lembrou ela, sentindo uma tensão nova no ar. Não era medo nem submissão. Era o reconhecimento de 2 predadores dividindo o mesmo território. Resolveremos isso hoje à noite. A cerimônia foi realizada no terraço privado, sob o céu estrelado do deserto, com o Burj Khalifa brilhando ao longe como uma torre de Babel moderna. Não havia convidados, apenas um juiz, 2 testemunhas da confiança de Lyle e o som do vento quente da noite. Era um contrato. Florença sabia disso. Uma fusão de interesses corporativos selada com um anel de diamante amarelo tão grande que parecia pesar em seu dedo. Mas quando o juiz pediu que eles dessem as mãos e a pele quente de Lyle tocou a dela, a frieza do plano vacilou. A mão dele era grande, firme, calejada de quem praticava falcoaria e equitação, não apenas de quem assinava papéis. Ele não apertou a mão dela com posse, mas com uma solidez que oferecia algo que Florença não sentia há anos: segurança. Eu prometo protegê-la, disse Lyle, e ele não estava lendo um roteiro. Ele estava olhando nos olhos dela, e a intensidade daquele olhar fez o estômago de Florença revirar. E prometo dar-lhe a espada para cortar a cabeça de seus inimigos. Eu aceito, respondeu Florença, e sua voz não tremeu. Eles assinaram os papéis. A tinta secou rápido no ar seco. Lyle serviu 2 taças de champanhe, um luxo permitido na privacidade de sua casa. Ele entregou uma a ela e brindaram ao horizonte cintilante. O casamento é real para o mundo, disse ele, a voz baixa. Mas aqui dentro somos sócios. Você terá seu próprio quarto, sua própria ala. Ninguém tocará em você sem sua permissão. Florença sentiu um misto de alívio e uma pontada estranha de decepção que ela tratou de esmagar imediatamente. Obrigada, Lyle. Não me agradeça ainda. O treinamento de verdade começa amanhã. Você sabe ler os balanços, agora precisa aprender a falar como alguém que é dona deles. Precisa aprender árabe, etiqueta de negociação e como mentir sem piscar. Temos 6 meses antes do Global Summit em Nova York. 6 meses? Florença apertou a taça. Gabriel pode ter destruído tudo até lá. Deixe-o. Lyle sorriu, um sorriso cruel e fascinante. Deixe-o pensar que venceu. Deixe-o ficar confiante, gordo e preguiçoso.
A queda é sempre mais mortal quando se está no topo e não se vê o chão se aproximando. Florença caminhou até a borda do terraço. Lá embaixo, o mundo continuava girando. Em algum lugar do outro lado do oceano, Gabriel estava dormindo, sonhando com seu sucesso, achando que havia se livrado do peso morto. Ele não sabia que no deserto uma tempestade estava sendo desenhada. Ela olhou para o reflexo no vidro. O cabelo curto, a postura rígida, o anel de bilhões de dólares no dedo. A mulher que fugira descalça estava morta. A parceira do sheik acabara de nascer. "Vamos trabalhar", disse ela, virando-se para Lyle. Ele ergueu a taça em saudação, os olhos brilhando com o reflexo da lua e da promessa de caos. O pacto estava selado. A crisálida havia se rompido. Nova York pulsava com uma energia elétrica e impiedosa, um reflexo perfeito da ambição que preenchia o salão de baile do Hotel Pierre. Lustres de cristal projetavam uma luz dourada sobre a elite corporativa global, refletindo em taças de champanhe e relógios que custavam mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida inteira. No centro daquele universo, Gabriel segurava a atenção de um círculo de investidores, sentindo-se um deus em seu próprio Olimpo. Ele gesticulava com a confiança de quem acredita ter eliminado todos os obstáculos, rindo alto de uma piada medíocre contada por um banqueiro suíço. "A fusão com a Ásia é apenas o começo", dizia Gabriel, afrouxando o nó da gravata de seda, apenas o suficiente para parecer relaxado, mas ainda no comando. "Nós cortamos a gordura da empresa. Estamos mais leves, mais ágeis." O passado ficou para trás. Ele ergueu a taça, os olhos percorrendo o salão em busca de aprovação, viciado na adoração alheia. Havia boatos sobre o desaparecimento de Florença, é claro. Instabilidade emocional. Foi o que sua equipe de relações públicas plantou nos tabloides. Uma esposa triste que não suportou a pressão e fugiu para um retiro espiritual, ou talvez tivesse se jogado de uma ponte. Para Gabriel não importava o destino dela, contanto que ela continuasse invisível. Ele estava livre. O peso morto havia sido cortado. Foi então que a música da orquestra vacilou. Não parou de imediato, mas diminuiu, como se os músicos tivessem perdido o fôlego coletivamente. O murmúrio no salão cessou, substituído por um silêncio que se espalhou como uma onda de choque da entrada principal até o palco. Gabriel franziu a testa, irritado com a interrupção de seu momento de glória, e virou-se para a direção onde todos olhavam. As portas duplas de mogno, geralmente reservadas para chefes de Estado, estavam escancaradas. Florença estava parada no limiar. Gabriel piscou, incapaz de processar a imagem. A mulher que ele conhecia, a esposa de ombros curvos, vestidos em tons pastéis e olhar de desculpas, não existia mais. A criatura que estava parada ali usava um vestido de veludo preto que parecia ter sido esculpido diretamente sobre a pele, com um decote arquitetônico que exibia a linha afiada de suas clavículas. O cabelo, antes preso em coques modestos, agora caía em um corte assimétrico e moderno que emoldurava um rosto pintado com a frieza de uma escultura de mármore. Mas o que fez o sangue de Gabriel gelar não foi a roupa ou o cabelo, foi a postura. Ela mantinha o queixo erguido, os olhos varrendo o salão não com medo, mas com a voracidade de um predador avaliando o território. E ela não estava sozinha. Ao lado dela, emanando uma aura de poder que fazia o ar parecer mais denso, estava o Sheik Lyle. Ele usava um smoking impecável, mas sua presença era crua, perigosa. O braço dele estava entrelaçado ao dela, não como um apoio, mas como uma declaração de guerra. Eles caminharam para dentro do salão e a multidão se partiu como o mar vermelho. O som dos saltos de Florença contra o piso de mármore ecoava como tiros secos no silêncio absoluto. Gabriel sentiu o copo escorregar ligeiramente em seus dedos suados. O coração batia descompassado contra as costelas. Ele tentou compor um sorriso, mas o resultado foi uma careta trêmula. Ele precisava assumir o controle. Tinha que ser uma coincidência. Talvez ela tivesse se tornado uma acompanhante de luxo. Sim, era isso. Lyle a contratara, era patético. Ele deu um passo à frente, interceptando o casal no meio do salão. Florença? A voz dele saiu mais aguda do que pretendia.
Ele pigarreou, tentando recuperar a autoridade. Eu não sabia que você estava na cidade. É surpreendente vê-la aqui, considerando seu estado delicado. Florença parou. Ela o olhou de cima a baixo, uma análise clínica que durou 3 segundos intermináveis. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma indiferença gélida que feriu o ego de Gabriel mais profundamente do que qualquer grito. Olá, Gabriel, disse ela. A voz era aveludada, calma, sem nenhum traço da trepidação de antigamente. Você parece tenso. Os números do último trimestre não foram o que esperava. Meus números estão ótimos, retrucou ele defensivo, lançando um olhar desdenhoso para Lyle. Vejo que encontrou... companhia. Sheik Lyle, presumo? Cuidado, ela tem o hábito de se apegar a quem paga as contas. O insulto pairou no ar, tóxico. Lyle nem sequer piscou. Ele olhou para Gabriel com o tédio de um leão observando um rato guinchar. Acredito que haja um equívoco, Sr. Gabriel. A voz de Lyle era profunda, ressoando no peito de quem estava próximo. Ele apertou suavemente o braço de Florença, um gesto de intimidade e posse que fez o estômago de Gabriel revirar. Permita-me apresentar apropriadamente. Esta é minha esposa. Um suspiro coletivo varreu o salão. As taças pararam no ar. Esposa? Gabriel riu, um som nervoso e engasgado. Isso é ridículo. Nós nem finalizamos o divórcio. Seus advogados receberam os papéis de anulação e o novo registro internacional há 3 semanas, interrompeu Florença, dando um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Gabriel. Você estava ocupado demais demitindo o setor de auditoria para notar. E há mais um detalhe, continuou Lyle com um sorriso que não chegava aos olhos. Como presente de casamento, minha esposa expressou interesse em diversificar nosso portfólio. A Orion Holdings, minha empresa, acabou de adquirir 42% das ações da sua companhia no mercado aberto esta manhã, antes da abertura da bolsa. O mundo de Gabriel inclinou-se violentamente para a esquerda. Isso é impossível. O conselho teria me avisado. O conselho estava ocupado vendendo as partes deles para nós, disse Florença. E então, pela primeira vez, ela sorriu. Foi um sorriso devastador, cheio de dentes e triunfo. Prazer em revê-lo, Gabriel. Agora, se nos dá licença, temos uma reunião de acionistas para conduzir. Acho que a sala VIP está livre. Ela não esperou resposta. Florença passou por ele, o ombro roçando no dele com força suficiente para desequilibrá-lo fisicamente. Lyle a seguiu, lançando um último olhar de aviso para Gabriel, que permanecia paralisado, pálido como um fantasma, enquanto os flashes dos fotógrafos começavam a estourar freneticamente ao seu redor, capturando o momento exato de sua ruína. A sala de reuniões privada no andar superior do hotel era um contraste estéril com o caos do baile lá embaixo. A mesa de vidro longa refletia as luzes da cidade. Gabriel estava sentado na ponta oposta, cercado por 3 advogados que pareciam crianças assustadas. Ele suava visivelmente, a arrogância tendo se dissolvido em pânico puro. Do outro lado, Florença estava sentada com as pernas cruzadas, folheando um dossiê com uma calma enervante. Lyle estava recostado na cadeira ao lado dela, observando-a. Ele não intervinha. Aquele era o palco dela. Vocês não podem fazer isso, sibilou Gabriel, batendo a mão na mesa. É uma aquisição hostil. É ilegal. Hostil, sim. Ilegal, não. Florença nem sequer levantou os olhos do papel. Vamos falar sobre a subsidiária nas Ilhas Cayman, Gabriel. Aquela que você usa para desviar fundos do projeto de energia renovável. Gabriel congelou. Eu não sei do que você está falando. Página 12, disse ela, deslizando o dossiê pela mesa com força suficiente para que ele parasse exatamente na frente dele. Eu sei como você mascara os números. Eu sei, porque fui eu quem organizei seus arquivos durante 5 anos, lembra? A esposa troféu que só servia para decoração. Você esqueceu que eu lia tudo o que você me pedia para assinar sem olhar. Ela se levantou, caminhando lentamente ao redor da mesa. O som de seus saltos era o único ruído na sala. Você construiu seu império em cima de areia, Gabriel. E eu passei os últimos 6 meses aprendendo a controlar a maré.
Ela parou atrás da cadeira dele e inclinou-se, sussurrando perto de seu ouvido. Nós vamos reestruturar o conselho. Você vai manter o título de CEO por enquanto, para não assustar o mercado asiático, mas não terá poder de voto. Não assinará um cheque sem a minha rubrica. Você trabalha para mim agora. Gabriel virou-se, o rosto vermelho de fúria e humilhação. Você é uma víbora, uma maldita ingrata. Lyle te comprou, não foi? Florença recuou e olhou para Lyle. O sheik sustentou o olhar dela. Havia orgulho ali, um respeito profundo que queimava mais forte do que qualquer desejo superficial. Ninguém me comprou, Gabriel, respondeu ela, voltando-se para o ex-marido. Eu apenas encontrei alguém que sabe o valor do que tem em mãos. Ela fez um sinal para os advogados de Lyle. Encerrem a reunião. Gabriel tem muito o que digerir. Quando saíram da sala, deixando um homem destruído para trás, a adrenalina começou a bater. O corredor do hotel parecia flutuar. O som do elevador chegando soou distante. Florença sentia as mãos tremerem, não de medo, mas da descarga elétrica de ter esmagado o monstro que a assombrara por anos. Eles entraram no elevador privativo que levava à cobertura. Assim que as portas de metal se fecharam, isolando-os do mundo, o silêncio profissional se estilhaçou. Florença soltou uma respiração trêmula, encostando-se na parede espelhada. Lyle a observava, a intensidade em seus olhos escuros, fazendo o ar faltar nos pulmões dela. Você foi magnífica, murmurou ele. A voz rouca, despida da formalidade diplomática. Nunca vi ninguém desmantelar um homem com tanta elegância. Foi a coisa mais aterrorizante e excitante que já presenciei. Ele parecia tão pequeno, confessou Florença, olhando para as próprias mãos. Eu passei anos com medo dele, e hoje ele era apenas um homem patético em um terno caro. Lyle deu um passo à frente, encurralando-a suavemente contra o espelho. O cheiro dele, sândalo, especiarias e o frescor da noite invadiu os sentidos dela. Porque você cresceu, Florença. A crisálida se rompeu. Você viu o medo nos olhos dele quando entrou? Ele sabia, naquele segundo, que tinha perdido. A proximidade dele era inebriante. Durante meses, eles mantiveram aquele pacto. Toques calculados, palavras medidas, a distância segura de sócios. Mas a vitória era um afrodisíaco poderoso. A barreira invisível que eles haviam construído estava derretendo sob o calor daquela noite. Eu não teria conseguido sem você, sussurrou ela, erguendo o rosto para ele. Teria sim, rebateu Lyle, a mão subindo para acariciar a linha do maxilar dela, o polegar roçando o lábio inferior de Florença. Eu só te dei o palco. O show foi todo seu. O elevador parou com um solavanco suave, mas nenhum dos dois se moveu. A tensão, acumulada por meses de olhares roubados e reuniões de estratégia tarde da noite, atingiu o ponto de ebulição. Florença não queria mais ser a sócia. Não naquela noite. Ela queria celebrar. Ela queria sentir. Ela agarrou a lapela do smoking dele e o puxou. Lyle não hesitou. Ele cobriu a boca dela com a dele. Um beijo que não tinha nada de gentil ou protocolar. Era faminto, desesperado, uma colisão de duas forças que finalmente pararam de orbitar uma à outra e se chocaram. Florença abriu os lábios para ele, gemendo contra a boca dele, sentindo o gosto de champanhe e perigo. As mãos dele foram para a cintura dela, apertando com firmeza, puxando-a para mais perto, como se quisesse fundi-la a ele. Não havia mais contratos, nem planos de vingança, nem Gabriel. Havia apenas o calor da pele, a urgência das mãos e a certeza absoluta de que aquele jogo de negócios havia se transformado em algo muito mais complexo e perigoso. As portas do elevador se abriram para a cobertura vazia, mas eles mal notaram. Lyle a ergueu nos braços sem quebrar o beijo, caminhando em direção ao quarto com a determinação de quem carrega seu prêmio mais valioso. Florença enterrou os dedos no cabelo dele, puxando-o mais para si, decidindo que por esta noite ela não pensaria no amanhã. Ela tinha vencido a guerra lá embaixo. Agora, ela queria se render à tempestade que estava prestes a começar entre os lençóis. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto da cobertura em Nova York, banhando o caos de roupas e lençóis em um dourado cruel.
Florença observou Lyle dormir por um instante, o braço dele estendido sobre o espaço vazio onde ela estivera minutos antes. Havia uma vulnerabilidade no rosto dele que o mundo dos negócios jamais via, uma serenidade que quase a fez esquecer, por um segundo, que eles estavam no olho de um furacão corporativo. Mas a euforia da vitória no dia anterior, misturada à intimidade da noite, não podia blindá-la para sempre. Ela vestiu um roupão de seda, apertando o cinto com força, como se tentasse manter seus próprios pedaços juntos, e caminhou descalça até a sala de estar ampla. Precisava de café, precisava de silêncio para processar que, pela primeira vez, ela não era a sombra de ninguém. O interfone tocou, um som estridente que cortou a paz matinal. A segurança do prédio informava que havia uma entrega urgente de documentos legais para a senhora Florença, algo que exigia assinatura biométrica. Assumindo ser o trâmite final da transferência de ações, ela autorizou a subida. Quando a porta do elevador privativo se abriu, no entanto, não foi um estafeta que saiu. Era Gabriel. Ele parecia ter envelhecido uma década em 24 horas. A barba por fazer, o terno amarrotado de quem dormiu na própria vergonha e os olhos vermelhos injetados de insônia e fúria contida. Florença recuou um passo, o instinto de defesa ativando cada nervo de seu corpo, mas Gabriel não avançou. Ele apenas a olhou e então sorriu. Um esgar triste e quebrado que era mais inquietante do que sua arrogância habitual. Eu sabia que te encontraria aqui. A voz dele era rouca. No ninho da águia. Você não deveria estar aqui, Gabriel. A segurança vai subir em 2 minutos, disse Florença, a voz firme, embora suas mãos tremessem levemente dentro dos bolsos do roupão. Eu não vim brigar. Eu vim te dar o que você merece. A verdade. Gabriel jogou uma pasta de couro preta sobre a mesa de centro de vidro. O som do impacto ecoou como um tiro na sala silenciosa. Você acha que venceu, Florença? Acha que encontrou um salvador? Um príncipe do deserto que viu seu valor quando eu não vi? Florença manteve a postura ereta, recusando-se a olhar para a pasta. Lyle me deu as ferramentas. Eu construí a vitória. Saia. Ele não te deu ferramentas. Ele te deu um roteiro. Gabriel riu, um som seco. Abra a pasta. Olhe as datas. A curiosidade insidiosa e fria venceu. Florença se aproximou da mesa. Seus dedos tocaram o couro frio da pasta e ela a abriu. Eram e-mails impressos, relatórios de due diligence e memorandos internos da holding de Lyle. Seus olhos varreram os documentos, procurando o sentido, e então o encontraram. O ar fugiu de seus pulmões. Havia um plano de aquisição hostil detalhado. O alvo era a empresa de Gabriel. O método descrito: exploração de vulnerabilidade interna, cônjuge negligenciado. Mas o que fez o mundo de Florença parar foi a data no topo da primeira página. O documento fora redigido 4 meses antes da festa de gala, 4 meses antes da varanda, 4 meses antes de Lyle, coincidentemente, a encontrar chorando e lhe oferecer um lenço e uma arma. Ele não te salvou, querida, sussurrou Gabriel, aproximando-se, sentindo o cheiro de sangue na água. Ele te recrutou. Ele sabia que a empresa estava blindada contra ataques externos, mas que as minhas ações no divórcio ficariam vulneráveis. Ele precisava de um cavalo de Troia. Você não é a parceira dele. Você é a ferramenta de invasão. Florença sentiu a bile subir à garganta. Cada toque, cada palavra de encorajamento em Dubai, o casamento de conveniência, tudo foi recontextualizado em uma fração de segundo. Ela não era a protagonista de sua própria vingança. Era apenas a peça mais útil no tabuleiro de outro homem. Saia, ela sussurrou, sem tirar os olhos do papel. Ele vai ficar com a empresa, Florença. E quando não precisar mais de você para manter a legitimidade do conselho, ele vai te descartar, com a mesma frieza que usou para te seduzir. A diferença é que eu fui um idiota por cegueira. Ele foi um monstro por cálculo. As portas do elevador se abriram novamente. Gabriel se virou no momento em que Lyle entrava, vestindo uma calça de linho e uma camisa branca desabotoada, ainda úmido do banho, trazendo 2 xícaras de café.
O sorriso de Lael morreu instantaneamente ao ver a cena. O olhar dele viajou de Gabriel para Florença e então para a pasta aberta sobre a mesa. Ele não perguntou o que era. Ele sabia. A inteligência no olhar de Lael foi a condenação final. Não houve confusão, apenas o reconhecimento imediato de que uma bomba havia detonado. "O show acabou, Lael", disse Gabriel passando pelo sheik e entrando no elevador. "Deixo vocês para discutirem os termos da rescisão." O silêncio que se seguiu à partida de Gabriel era pesado, sufocante. O sol lá fora parecia zombar da escuridão que havia descido sobre a sala. Lael colocou as xícaras sobre um aparador com um cuidado excessivo, ganhando tempo. "Florença", começou ele, a voz grave e controlada. Ela ergueu a folha de papel, a mão tremendo violentamente agora. "4 meses antes. Você planejou me usar 4 meses antes de eu saber que precisava ser salva." Lael suspirou e deu um passo à frente, as mãos erguidas em um gesto pacificador que só serviu para enfurecê-la. Era uma estratégia de negócios. Inicialmente, a sua empresa era um ativo valioso mal gerido por um homem incompetente. "Eu precisava de uma entrada. Meus analistas identificaram você como o ponto de fratura." "Eu fui um ponto de fratura?" A voz dela quebrou, mas ela não chorou. As lágrimas haviam secado, substituídas por uma frieza ártica. "Aquela noite na varanda, você não estava lá por acaso. Você estava esperando. Você estava caçando." "Sim", admitiu Lael. A honestidade dele era brutal, sem rodeios. "Eu estava lá para te fazer uma proposta. Eu não menti sobre o potencial que vi em você, Florença. Eu só omiti a gênese do interesse. Mas o que aconteceu depois, Dubai, o treinamento, a nossa conexão, isso não estava no dossiê. Isso foi real." "Real?" Florença riu, um som desprovido de humor. Ela sentiu como se tivesse levado um tapa. "Como eu posso saber onde o estrategista termina e o homem começa? O beijo de ontem foi real ou foi apenas o selo final na aquisição? O 'eu te amo' que você quase disse era para garantir meus votos no conselho? Florença, olhe para mim." Lael encurtou a distância, segurando os ombros dela. O toque dele, que horas antes parecia elétrico, agora queimava como gelo. "Eu comecei um negócio, mas eu me apaixonei pela sócia. O plano mudou porque você mudou tudo. Gabriel mostrou isso a você para nos destruir, porque é a única carta que ele tem." Ela se desvencilhou do toque dele com um movimento brusco, recuando até bater as costas na parede de vidro, Nova York estendida atrás dela, como um reino que ela conquistou, mas que não lhe pertencia. "O problema, Lael, é que eu saí de um casamento onde eu era um objeto decorativo para entrar em outro onde sou um objeto tático." Ela olhou nos olhos escuros dele, procurando a alma que achou ter tocado na noite anterior, mas só encontrou a mente afiada de um predador. "Gabriel me ignorava. Você me manipulou. Não sei o que é pior. Pelo menos Gabriel nunca fingiu que eu era sua igual, enquanto movia minhas cordas. Não faça isso. Não jogue fora o que construímos." Havia um traço de desespero na voz de Lael agora, a máscara de controle rachando. "Nós não construímos nada. Você construiu um cenário e me deixou atuar nele." Florença caminhou em direção ao quarto, passando por ele sem olhar para trás. "A fusão está completa. O contrato está cumprido." "Aonde você vai?" Lael perguntou, paralisado na sala. "Embora." 15 minutos depois, Florença saiu do quarto arrastando uma mala pequena. Ela havia trocado o roupão de seda por um jeans e um blazer estruturado, a armadura que ela aprendeu a usar em Dubai. Ela não olhou para a vista deslumbrante. Não olhou para o champanhe vazio da noite anterior. Lael estava parado na porta, bloqueando a saída. Ele parecia uma estátua, impenetrável, mas seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. "Se você sair por aquela porta, Florença, você estará sozinha. Gabriel vai tentar te destruir na imprensa. O mercado vai questionar sua estabilidade. Aqui, você tem proteção. Você tem poder." Ela parou diante dele, a centímetros de distância. Ergueu o queixo, a postura altiva que ele mesmo havia pago para lhe ensinarem, mas que agora ela possuía por direito próprio.
Eu prefiro ser destruída pela minha própria verdade do que protegida pela sua mentira, Lyle. Ela sustentou o olhar dele até que ele, derrotado pela determinação férrea nos olhos dela, deu um passo para o lado. Fique com as ações, disse ele, a voz baixa, enquanto ela passava. Fique com a empresa. Eu não vou lutar contra você. Eu não preciso da sua permissão para ficar com o que é meu, respondeu Florença sem parar. A porta da cobertura se fechou atrás dela com um clique suave e definitivo. No corredor silencioso, longe dos olhos de Gabriel e de Lyle, Florença parou. O elevador chegou, mas ela esperou um segundo, permitindo-se encostar a testa no metal frio da porta. Uma única lágrima escapou, traçando um caminho quente por sua bochecha, mas ela a limpou com as costas da mão antes que pudesse cair. Ela havia se livrado do marido que a desprezava. Agora, havia se livrado do amante que a usava. Pela primeira vez em sua vida, Florença estava completamente, aterrorizantemente sozinha. E enquanto o elevador descia, levando-a para a selva de concreto lá embaixo, ela percebeu que essa solidão não era um abismo, era uma tela em branco. O flash das câmeras estalava como uma tempestade elétrica confinada, um bombardeio visual que teria cegado a Florença de um ano atrás. Mas a mulher que estava diante do pódio de acrílico transparente, com a postura ereta e o queixo levemente erguido, não piscou. O salão de conferências do Hotel Plaza estava lotado, um mar de ternos cinza, gravadores digitais e a fome insaciável da imprensa financeira por um escândalo. No canto esquerdo, cercado por advogados que pareciam corvos agourentos, Gabriel suava. Ele tentava manter o sorriso de predador, aquele que usara durante anos para diminuí-la, mas o tremor em suas mãos, disfarçado ao segurar um copo d'água, o traía. Ele esperava uma mulher destruída pelo triângulo amoroso, uma ex-esposa instável que choraria diante dos microfones. Florença ajustou o microfone. O som agudo da microfonia cortou o burburinho, impondo um silêncio absoluto. Senhores, a voz dela era calma, desprovida de qualquer histeria. Durante a última década, fui apresentada a vocês como o ornamento silencioso ao lado do CEO. Hoje estou aqui para corrigir a narrativa. Não vim falar sobre meu casamento, nem sobre rumores de tabloides. Vim falar sobre a insolvência técnica da Holding Gabriel Stone. Um murmúrio correu pela sala como uma onda de choque. Gabriel se levantou, derrubando a cadeira. Isso é absurdo! Ela está desequilibrada! Ele gritou, o rosto vermelho de fúria, apontando o dedo trêmulo para ela. Segurança, tirem-na daqui! Florença nem sequer olhou para ele. Ela fez um sinal sutil com a mão direita. No telão gigante atrás dela, projetaram-se planilhas bancárias, registros de transferências offshore e e-mails incriminatórios. Eram os dados que ela mesma havia minerado nas noites insones em Dubai, cruzando informações que Lyle a ensinara a ler, mas que ela, e apenas ela, tivera a paciência de rastrear até a fonte. Os documentos projetados mostram o desvio sistemático de fundos de pensão dos funcionários para cobrir perdas em investimentos pessoais do Sr. Stone. Continuou Florença, sua voz cortando o ar como uma lâmina de aço cirúrgico. A fraude fiscal soma 300 milhões de dólares. A auditoria independente que contratei esta manhã já enviou o relatório preliminar à Comissão de Valores Mobiliários. O caos irrompeu. Repórteres gritavam perguntas, acionistas consultavam seus telefones em pânico, e os advogados de Gabriel começaram a se afastar dele fisicamente, como se o fracasso fosse contagioso. Gabriel parecia ter encolhido. Ele olhava para a tela, depois para Florença, e pela primeira vez não havia desprezo em seus olhos. Havia medo. Medo puro e primitivo, de quem percebe que subestimou o oponente fatal. Florença desceu do palco. Ela não esperou pelos aplausos, nem pelas perguntas sobre sua vida amorosa. Ela atravessou o corredor central enquanto os flashes explodiam ao seu redor, mas ela se sentia intocável. Havia vencido, sozinha, sem a mão de Lyle em seu ombro, sem a validação de Gabriel. Ela havia derrubado o gigante com a própria caneta,
No entanto, quando entrou na sala reservada nos bastidores, a adrenalina evaporou, deixando um vácuo frio no peito. O silêncio da sala VIP era ensurdecedor comparado ao caos lá fora. Ela esperava sentir euforia. Em vez disso, sentiu o peso esmagador da solidão. Olhou para o sofá de couro vazio, quase esperando ver Lael ali, com aquele meio sorriso enigmático, segurando uma taça de comemoração. Mas não havia ninguém. A porta se abriu suavemente. Não era Lael. Era o Sr. Youssef, o advogado sênior e braço direito do sheik, um homem de idade indeterminada e discrição absoluta. Ele carregava uma pasta de couro fina e tinha uma expressão solene. "Senhora Florença", disse ele, fazendo uma leve reverência. O sheik Lael acompanhou a transmissão. Ele pediu que eu lhe entregasse isto. Florença pegou a pasta, sentindo o coração bater dolorosamente contra as costelas. Suas mãos firmes diante da imprensa mundial agora tremiam levemente. "Onde ele está?" perguntou ela, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "A caminho do aeroporto de Teterboro. O plano de voo para Dubai está confirmado para daqui a 40 minutos. Ela abriu a pasta. Dentro não havia uma carta de amor, nem um pedido de desculpas poético. Havia um documento legal, timbrado e notariado. Seus olhos correram pelas linhas densas do juridiquês até pararem na cláusula final. Lael havia transferido irrevogavelmente a totalidade de suas ações com direito a voto para ela. Ele não apenas devolvia a empresa, ele lhe entregava o controle absoluto sobre o investimento bilionário que fizera. Sem condições, sem exigência de casamento, sem cavalo de Troia. Florença deixou o papel cair sobre a mesa de centro. A compreensão a atingiu com a força física de um golpe. Gabriel queria possuí-la para controlá-la. Lael a amava o suficiente para dar-lhe o poder de destruí-lo. Ele havia aberto mão da maior alavancagem que tinha, apenas para garantir que ela soubesse que a vitória era dela, e não um presente dele. "Ele disse alguma coisa?" Florença sussurrou, ainda olhando para a assinatura dele no papel. Traços fortes, decididos. Youssef hesitou por um momento, a máscara profissional vacilando minimamente. "Ele disse que a rainha não precisa do rei para governar, mas que o castelo seria frio demais se ela decidisse viver nele sozinha. No entanto, a escolha de abrir a porta é inteiramente dela." A imagem do escritório vazio no topo do arranha-céu invadiu a mente de Florença. Ela tinha a empresa, tinha a vingança, tinha o respeito do mercado, mas a ideia de sentar naquela cadeira executiva e olhar para o horizonte sem ter com quem compartilhar o triunfo fez seu estômago revirar. Não era dependência. Ela sabia agora que podia sobreviver sozinha. Ela tinha acabado de provar isso ao mundo. A questão não era necessidade, era desejo. Ela olhou para o relógio na parede, 35 minutos. "Youssef", disse ela, girando nos calcanhares, a energia voltando ao seu corpo como uma corrente elétrica. "O carro dele ainda está aqui?" "O meu está, senhora." "Você dirige rápido?" O advogado permitiu-se um sorriso minúsculo. "Em certas circunstâncias, senhora Florença, eu dirijo como se estivesse fugindo do próprio diabo." "Ótimo, porque temos que pegar um anjo caído antes que ele levante voo." O trânsito de Nova York era uma besta viva e pulsante, indiferente aos dramas humanos. Mas naquela tarde parecia conspirar a favor ou contra, dependendo do semáforo. Florença passou a viagem digitando freneticamente no celular, não mensagens de texto, mas ordens corporativas, garantindo que a segurança bloqueasse a entrada de Gabriel no prédio. Ela não desperdiçaria um segundo pensando no passado, enquanto corria em direção ao futuro. Quando o carro preto rompeu os portões da pista privada em Teterboro, o céu estava pintado de um cinza chumbo, ameaçando neve. O jato Gulfstream de Lael já estava com as turbinas acionadas, um zumbido agudo que vibrava nos ossos. A escada estava sendo recolhida lentamente. Florença não esperou o carro parar totalmente. Ela abriu a porta e saltou, seus sapatos de salto alto estalando contra o asfalto frio. O vento cortante desmanchou o penteado impecável que ela usara na coletiva, jogando o cabelo contra o rosto. Mas ela não se importou. "Pare!"
Ela não sabia se gritava para o piloto ou para o universo. A escada parou na metade do caminho. Um momento de tensão suspensa, onde apenas o cheiro de querosene e o vento existiam. Então a figura alta apareceu na porta da aeronave. Lyle. Ele vestia um sobretudo escuro, a expressão ilegível que ela tanto odiara no início e que agora sabia ser apenas um escudo. Ele olhou para baixo, vendo-a parada na pista, pequena diante da máquina, mas gigantesca em sua presença. Ele fez um sinal e a escada desceu novamente. Ele não desceu até ela. Ele ficou no topo, esperando. Era o teste final. Ele não viria salvá-la. Ela teria que subir até ele. Florença subiu os degraus de metal. O barulho das turbinas tornava qualquer conversa impossível, até que ela estivesse a centímetros dele, no abrigo da fuselagem. Ela estava ofegante, o rosto corado pelo frio e pela adrenalina. Lyle a observava com uma intensidade que parecia queimar a pele dela. "Você leu o contrato", disse ele. Não era uma pergunta. "Li", respondeu Florença, recuperando o fôlego. "É um péssimo negócio para você. Você perdeu o controle da holding, perdeu o direito de veto. Financeiramente, é um suicídio. Eu ganhei a certeza de que você sabe que nunca foi uma peça no meu tabuleiro", ele retrucou, a voz grave superando o ruído dos motores. "Você está livre, Florença. O mundo é seu. Gabriel é passado. Por que você está aqui?" Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele, forçando-o a recuar ligeiramente para dentro da cabine luxuosa. "Porque eu descobri que ser CEO é solitário", disse ela, os olhos fixos nos dele, desafiadores. "E porque eu tenho uma contraproposta para a sua reestruturação societária." Lyle arqueou uma sobrancelha, um brilho de diversão e esperança surgindo no fundo de seus olhos escuros. "Estou ouvindo. Eu aceito as ações. Aceito a presidência. Mas eu rejeito a sua renúncia ao cargo de marido." A voz dela falhou por um segundo, embargada pela emoção real, crua, que ela finalmente se permitiu sentir. "Você me comprou uma guerra, Lyle, mas eu não quero lutar sozinha. E eu não quero celebrar a vitória sozinha." Ele ficou imóvel, absorvendo as palavras. Por meses ele havia planejado cada movimento, cada aquisição, cada xadrez corporativo. Mas aquela mulher, com o cabelo bagunçado pelo vento e os olhos brilhando com uma determinação feroz, era a única variável que ele nunca conseguiu prever totalmente. "Isso não é uma transação comercial, Florença", ele disse, a voz rouca, levantando a mão para tocar o rosto dela, o polegar traçando a linha do maxilar. "Se você entrar neste avião, não há cláusulas de saída." "Eu não estou procurando uma saída", ela respondeu, virando o rosto para beijar a palma da mão dele, um gesto de intimidade que desarmou qualquer defesa restante. "Estou propondo uma fusão definitiva, de iguais. Meus termos são simples. Nunca mais esconda a verdade de mim. Nunca mais tente me proteger da realidade. Se formos sangrar, sangramos juntos. Se formos reinar, reinamos juntos." Lyle soltou um suspiro que parecia estar preso em seu peito há anos. Ele envolveu a cintura dela com o braço, puxando-a para si com uma urgência possessiva que desta vez não parecia uma jaula, mas um lar. "Aceito os termos", murmurou ele, antes de selar o pacto com a boca na dela. O beijo tinha o sabor do frio do inverno e o calor do deserto. Era faminto, desesperado e, acima de tudo, real. Não havia câmeras, não havia contratos, não havia público. Apenas dois estrategistas que haviam encontrado, no caos de suas ambições, algo que valia mais do que qualquer portfólio de ações. Quando se separaram, Lyle encostou a testa na dela, os olhos fechados. "Para onde vamos, senhora Florença? Dubai? Paris? Nova York?" Florença olhou para fora, para a pista cinzenta que ficava para trás, para a cidade que ela havia conquistado e para o homem que a havia libertado para que ela pudesse conquistá-lo de volta. "Mande o piloto decolar", disse ela sorrindo, um sorriso verdadeiro que iluminou a cabine. "Vamos para casa, onde quer que isso seja, desde que você esteja lá." A porta do jato se fechou com um som hermético,
abafando o mundo lá fora. Enquanto a aeronave taxiava para a decolagem, ganhando velocidade para romper a gravidade, Florença segurou a mão de Lael. Ela não olhou para trás. A tela em branco de sua vida finalmente começava a ganhar cores vibrantes, pintadas a 4 mãos. O império estava seguro, mas o amor era a única aventura que realmente importava agora. E assim, Florença provou que ser subestimada pode ser o começo da maior reviravolta da sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter vivido cada segundo dessa história comigo. E se você chegou até aqui, vamos ao comentário do vídeo de hoje. Comenta, cortei o cabelo. Hoje o comentário é bem maluco mesmo, mas você sabe, existem tantas outras histórias sobre pessoas que foram descartadas, traídas, humilhadas e que transformaram a dor em poder. Escolhe uma das histórias que estão aparecendo na tela agora. Cada uma delas vai te fazer sentir essa mesma emoção, essa mesma vontade de torcer, de vibrar. Clica e vem comigo, te vejo lá.